Há mais ou menos uns 5 meses atrás, eu encontrei com meu amigo Renato aqui em São Paulo e ele me contou das aventuras que ele teve pelo continente africano. Ele tinha acabado de voltar de viagem e me contou muita coisa massa. E ele falou assim, isso daqui tudo é para uma exposição nova que a gente vai estrear na Pinacoteca de São Paulo em setembro. E aí eu falei assim, porra, eu vou ter que vir para isso, vou ter que olhar tudo isso aqui, vou ter que conferir tudo isso que você está me falando, porque ele me contou as histórias mais maravilhosas. Hoje eu estou aqui na Pinacoteca, a gente veio conhecer a exposição Entre a Cabeça e a Terra, arte têxtil tradicional africana, e ele, um dos curadores da exposição, vai nos dar uma visita guiada. Essa é a primeira vez que eu faço um conteúdo sozinho. Tô sem a minha casca de Brat aqui, Vinícius Encarnação. Então vocês já vão desculpando qualquer coisa. E vamos nessa, eu vou pedir para ele se apresentar e a gente vai te mostrar toda essa exposição. Acho que você vai amar. Olá, eu sou Renato Menezes, sou curador da Pinacoteca de São Paulo e sou um dos curadores da exposição Entre a Cabeça e a Terra, arte têxtil tradicional africana, que foi desenvolvida ao lado de um grande amigo de 10 anos, chamado Danilo Lovise, que é diretor cultural da Maison Gachard e da Fondation Jean-Félicien Gachard. A Maison Gachard fica sediada em Paris, a Fondation Jean-Félicien Gachard fica sediada em Banguelap, no Camerun, e a gente junto preparou essa exposição que eu queria apresentar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Leva a gente aí, vamos. Então vamos embora. São 7 salas, as salas são divididas por temas. Esses assuntos são às vezes conceituais, às vezes técnicos, mas o que pra gente era muito importante era não dividir por países, por, comunidades tradicionais. Porque pra gente era muito importante fugir dessa coisa muito enciclopédica e muito etnográfica de ficar fazendo um álbum atlas, sabe assim? Então a gente queria, na verdade, mostrar um pouco da complexidade das culturas africanas e das relações diretas ou indiretas que a produção tradicional desses países pode permitir fazer. Então, a gente vai entrar pela sala 2, mas a gente vai começar na sala 1 e vai andando um pouquinho até a sala 7. Essa é a sala 1. Essa sala é uma das exceções, eu falei agora há pouco que a exposição é dividida por grandes assuntos e não por países, mas esse, por acaso, ou não por acaso assim, é uma exceção. Nessa sala a gente só tem a produção do oeste do Camarões, do oeste, um pouquinho do norte, noroeste do Camarões. Essa sala a gente chamou de geometria animal. A gente agrupou aqui peças produzidas por alguns povos do Camarões, alguns grupos culturais do Camerun, e todas essas peças estão relacionadas à observação do animal, seja como máscara, quer dizer, o animal, quando você veste a máscara do elefante, você ganha a força do elefante, você ganha a grandeza do elefante, mas também você ganha a longevidade do elefante, a altivez do elefante, quer dizer, o elefante tem um pouco essa característica e essa máscara tem essa função, assim como os próprios Ndop, né? A gente está vendo, por exemplo, aqui tem um crocodilo, ali tem a onça, e essa onça, esse crocodilo, eles vão se abstraindo, mas eles também vão se aprofundando em outros motivos gráficos que vão, por exemplo, se transformando nesse losango. Esse losango aqui é um losango que representa o crocodilo também. Então, é uma sala que fala sobre a observação do animal, sobre a imitação do animal e como você observa a natureza imitando aquilo que você vê. E também querendo se apropriar justamente desses poderes que a natureza te dá. Mas isso... rodaram o país todo? A gente foi para a capital, Yaoundé, e a gente ficou na maior parte do tempo percorrendo os vilarejos do oeste do Camarões, visitando os reis, visitando, enfim, os artesãos tradicionais, os bronzeiros, os tecelãos, enfim, pedindo autorização, conversando, mostrando o projeto e ouvindo, sobretudo. Foi um projeto de muita escuta, na verdade. Então, de muito diálogo, enfim, sobretudo com os reis, porque os reis locais, eles são personalidades muito importantes, né? Assim, que tiveram uma importância muito grande num período pré-colonial, que foram desmantelados, esses reinos locais foram desmantelados durante a colonização, mas eles persistem como lideranças importantes em cada vilarejo, né? Então a gente foi dialogar com eles, conversar com eles, ouvir o que eles tinham a dizer, enfim, e sobretudo a gente foi quase que
perseguir um pouco a rota do Indop. O Indop é esse tipo de tecido aqui, é um tecido feito de índigo, de algodão, na verdade, mas tingido de índigo. E esse tecido é super especial porque ele tem um processo de fabricação muito longo e que percorre boa parte do país. Então, primeiro o algodão, naturalmente, né, é cultivado, depois ele é fiado, depois ele é tecido em pequenas tiras. Aqui, nesse tecido aqui, que é um pouco mais antigo, a gente consegue ver as tirinhas pequenininhas, estreitinhas, que é a largura do tear. Aqui dá para ver bem. Isso é a largura do tear. E aí, isso é inclusive uma forma de datação, de tentar chegar a uma datação. Quer dizer, quanto mais estreito é a tira, provavelmente mais antigo ele é. Nossa, e aí essas... Ele todo é de tirinhas. Todo de tirinha. O tecido inteiro é feito de tirinhas e, na verdade, não só de tirinhas. Né? Aqui a gente consegue ver um tamanho, depois uma outra emenda e assim vai. E aí o tecido, depois de todo costurado em algodão, ele vai para uma outra pessoa que vai fazer o desenho. Esse desenho, depois a gente vai ver na outra sala o processo mais didaticamente exposto, né? Essa linha é uma linha dupla que é feita, na verdade, para ser costurada depois. E aí, depois, uma outra pessoa, um outro artesão vai pegar uma agulha, um fio de ráfia é uma fibra vegetal, uma palha. Uma palmeira, né? Exatamente. E essa pessoa, ela vai costurar essas linhas. E aí o tecido vai ficar todo engruvinhado, todo encolhidinho. E aí esse tecido encolhido, ele vai viajar para outra região do país. Nessa outra região, mais ao norte do país, esse tecido vai ser tingido de índigo, embebido de índigo. Depois que ele estiver totalmente tingido, com um índigo bem forte, ele desce para o oeste do Camarões de novo. E no oeste, o processo de retirada desse índigo, desse fio de ráfia, acontece por um outro especialista, que é um especialista que precisa ter um controle muito grande da afiação. Muitas mãos envolvidas. Muitas mãos envolvidas. E, tipo assim, esse tecido, por exemplo, isso daqui, ele se tornaria uma roupa, ou absolutamente qualquer coisa? Sim, ele pode ser uma roupa, ele pode forrar uma cadeira real. É importante só dizer que esses tecidos não podem ser usados por qualquer pessoa. São tecidos reais, são tecidos utilizados pelos reis ou pelas pessoas que têm um título de notabilidade, como eles chamam. Então não é qualquer pessoa que pode usar. Eu, por exemplo, poderia usar porque eu sou ignorante, eu não sou uma pessoa mas uma pessoa da comunidade não pode qualquer um usar. Só pessoas ou iniciadas, ou reis, ou pessoas notáveis, né? Naquele release que você me mandou, tinha uma coisa escrita que me chamou muita atenção e eu fiquei assim, como será isso? Tipo, você, no texto, vocês falam sobre como a gente tem essa supervalorização da alta moda, das casas de alta costura europeias, porque tem um trabalho minucioso envolvido, só que esse trabalho aqui, dos artesãos africanos, é igualmente minucioso e leva muito tempo também e é tão valoroso quanto. E aí eu queria saber, tipo, nas casas de alta costura, as pessoas pagam milhares e milhares de dólares e euros para ter uma roupa, para ter qualquer artigo. Se eu chegar no Camarões e comprar um tecido desse, eu vou deixar milhares de dólares, milhares de euros ou como é? É muito boa essa pergunta. Ninguém tinha me feito uma pergunta assim antes, mas é realmente muito boa. Você não vai deixar essa quantidade toda de dinheiro porque você não vai levar. Muito simplesmente, entendeu? Por exemplo, uma máscara como essa são máscaras rituais que são mostradas em contextos muito excepcionais, e elas aparecem ao público, sei lá, 2, no máximo 3 vezes ao ano. Elas não são vistas o tempo inteiro. Isso aqui a gente está vendo é excepcional. Isso aqui nunca aconteceu antes, entendeu? Isso nunca acontece. Então, assim, eventualmente você pode comprar uma peça qualquer, mas ela vai ser uma peça qualquer, ela não vai ser uma peça real. Entendi. Entende? Ela não vai ser uma máscara ritual como essa. A pessoa que colecionou isso que a gente está vendo aqui, a maior parte da exposição é produto de uma coleção de uma mulher chamada Ly Dumas, que fundou a Maison Gachard e fundou a Fundação Jean-Félicien Gachard, que tem um título de notabilidade, um título importante na realeza. Ela tem, enfim, tem um título, agora não vou lembrar muito bem qual o nome, mas ela, justamente por isso que ela consegue ter também tanto acesso a esses tecidos muito especiais. Por exemplo, isso aqui,
é um tecido muito especial, muito raro, muito raro, porque, enfim, a região do oeste de Camarões, aqui nessa sala, a gente tem 3 comunidades camaronesas, do oeste, chegando quase ao norte dos Camarões. Os Bamileke, os Bamum e os Ucará. Então, nessa sala a gente tem tecidos, peças têxteis Bamileke, peças têxteis Ucará e peças têxteis Bamum. Esse tecido ele é muito excepcional porque ele reúne tiras de 3 grupos culturais muito diferentes, que são esses 3, que os 3 praticam o Ndop, produzem o Ndop. Como aqui, por exemplo, se consegue perceber que essa tira é muito diferente dessa aqui, por exemplo, e ela é mais parecida com aquela lá. Esse tipo de tecido, ele é produzido, é muito lindo, e ele é produzido pelos Bamum, e ele é muito diferente daqueles 2 lá, por exemplo, por quê? Porque os Bamum conseguem, com uma técnica muito específica, produzir essas tonalidades diferentes de azul, de índigo, coisa que os Bamileke e os Ucará não conseguem produzir, ou pelo menos não produzem, até podem conseguir, mas não produzem. Então, esse tecido é muito excepcional porque justamente ele reúne, ele agrupa tecidos muito diferentes. Então, a Madame Ly Dumas, ela tem esse olho muito treinado, porque também conviveu com o Ndop a vida inteira, para reconhecer esse tipo de excepcionalidade. Então ela conseguiu esse tecido que, aliás, ainda por cima tem essa aplicação aqui de um tecido de veludo que mostra uma banda, né, como a gente chama, uma banda de veludo, que mostra o quanto esse tecido é especial e é caro, e é nobre, porque o veludo não é uma produção africana, então ele precisa chegar até a África. Quando ele chega até a África, ele chega muito caro. E só quem pode usar isso, incorporar isso na peça têxtil, é quem tem muito poder. Então esse vermelho, ele é um símbolo, tipo, um símbolo efetivo de quem pode ter, entendeu? Opulência, né? De opulência total. Mas essa pergunta que você me fez é muito boa porque ela permite falar de um assunto que foi muito importante no processo de elaboração dessa exposição. Eu conversava muito sobre isso com o Danilo, porque essa exposição, ela contradiz um pouco as expectativas das pessoas, né? Assim, a gente está acostumado a pensar na África, a gente foi educado a pensar no continente africano a partir da ideia de precariedade, de pobreza, de miséria, etc, etc. Agora, tudo que a gente vê ao longo dessas 7 salas aqui dessa exposição é exatamente o contrário disso. O que a gente vê é a beleza, é o culto à beleza, à opulência, ao cuidado, ao trabalho artesanal minuciosíssimo. Você imagina que, olha uma máscara dessa aqui, por exemplo. Olha essas faixas de miçanga bordada de contas de vidro bordadas. Isso demora para fazer São contas de vidro. Essas contas de vidro, o processo de bordado delas demora, às vezes, 5, 6, 7 meses para ficar pronto. E elas são bordadas uma, à mão. Então você imagina... E aí também tem outra coisa, a gente consegue ver em alguns casos o verso delas, e você consegue ver a qualidade do tramado do algodão. E nesse caso também dos fios de ráfia. É muito sofisticado, é muito complexo, é alta costura, entende? Assim, isso não tem outro nome, é alta costura total. Porque de onde veio a curiosidade, a faísca assim de vamos falar de tecidos, vamos falar de tecidos tradicionais do continente africano. De onde é que veio isso? Então, eu já tinha um interesse em arte têxtil afro-brasileira, né? Já tinha trabalhado com outros artistas brasileiros, tipo Alberto Pita, fiz uma exposição do Alberto Pita, e tinha proposto para o museu, para a Pinacoteca, fazer uma exposição do Jota Cunha, que foi um artista que, enfim, estampou os tecidos do Liaye por 25 anos. E eu já tinha esse interesse. Esse interesse por uma produção narrativa que é carregada no corpo, né? Não é uma história carregada na tela, é uma história que a gente carrega no corpo. E aí eu pensava, bom, tudo bem, a produção afro-brasileira é muito importante, precisa ser vista, mas precisa também olhar para as raízes disso, para o que veio antes e para o que é muito maior, inclusive. Então eu propus, ao mesmo tempo, fazer o Jota Cunha, a exposição do Jota Cunha, que está no outro prédio, e essa exposição também já conheci o Danilo,
já sabia que ele trabalhava na Maison Gachard, até então, antigamente era Espaço Culturel Gachard, e aí eu falei, Danilo, tô indo para Paris, quero ver essa coleção, separa aí umas coisinhas, a gente vai bater um papo e tal. Aí a gente começou a conversar, a gente já se conhecia há, sei lá, 7 anos, até então, 7, 8 anos, aí a gente falou, aí eu falei, bom, eu acho que isso aqui dá uma exposição. E aí eu propus para a Pinacoteca topou. Isso aqui, ó. É tudo, Essa é incrível. tela dali, meu Deus. É absurdo. Dá um zoom nela. Eu acho tudo a ideia de... Porque assim, áreas diferentes, áreas da arte diferentes, de sociedade diferente. O que eu quero dizer é, quando você falou que queria trazer essa perspectiva do trabalho minucioso, da arte africana, e aí a gente colocando a africana, de que em vários lugares da África tem arte minuciosa e tem exatamente. processos artísticos riquíssimos. Eu acho muito massa porque é isso, a gente, pessoas pretas, ou pelo menos a minha geração, a nossa geração, a gente cresceu sendo educado que a coisa começou em um navio negreiro. Exatamente. Sabe? A nossa história começa dentro de um porão e não... Quando eu era criança, quando eu ia para a escola, ninguém falava desse tipo Exatamente. de processo artístico, sabe? Dessa riqueza de fazeres. Eu não tive essa base, sabe? Então é muito incrível, é muito bom que vocês estejam olhando para isso, porque arte têxtil pode ser gastronomia, pode ser dança, pode ser o que for. A gente tem realizações impressionantes, exatamente, sendo feitas no continente africano, e é isso, a gente precisa trazer para que as novas gerações também entendam que não começou em um porão, não começou exatamente. em um navio negreiro, sabe? Então, isso também foi um outro assunto que eu conversei muito com o Danilo. A gente não queria, de maneira... A gente sabe muito bem que a história do continente africano é atravessada por um sofrimento causado por uma exploração de natureza colonial. A gente sabe disso. Mas essa exposição, ela nunca quis ser, em momento algum, uma exposição que falasse do sofrimento do povo africano, das populações africanas. Nunca. Ao contrário, essa exposição sempre teve como objetivo primeiro falar da produção intelectual das comunidades africanas, dos grupos culturais africanos. Por isso a exposição chama Entre a Cabeça e a Terra. Assim, a cabeça está ligada a essa produção intelectual, à inteligência, não é? A técnica, e a terra está ligada à ancestralidade. Então, mas ao mesmo tempo é muito importante dizer que essa exposição, praticamente toda ela, está relacionada a essa produção ancestral, à manutenção dessas tradições, mas é uma exposição que também está ancorada no século XX. Esses tecidos foram todos produzidos no século XX e é sobre a arte do século XX que essa exposição fala. Então é muito importante também falar que esses tecidos estão todos produzidos ainda hoje. Quer dizer, e são todos, na medida em que eles são produzidos, eles são todos, os processos de produção são renegociados no momento da transmissão, no momento, enfim, da reflexão sobre os materiais, da coleta dos materiais, da transformação deles. Então, é uma tradição que está ligada o tempo inteiro à transformação, está ligada o tempo inteiro à novidade, está ligada o tempo inteiro à intelectualidade mesmo, né? Assim, então não é parado no tempo, isso tudo está ligado a, por exemplo, o texto que eu escrevi para o catálogo fala exatamente disso, é um trabalho que fala, uma exposição que dialoga com a arte moderna. Os artistas modernos europeus todos, quando foram a criar o cubismo, quando foram criar, sei lá, futurismo, várias vanguardas modernas, estavam todos olhando para isso aqui. Mas ninguém estava dando nome para isso aqui, entendeu? E a gente olha para o cubismo, mas não olha para isso aqui. Então, a tentativa dessa exposição é justamente de reverter um pouco isso. Ao invés de olhar para o cubismo, a gente olha para isso aqui. Ao invés de olhar, sei lá, para o minimalismo, não sei. Eu acho que é um grande tapa na cara, sabe? É um pouco. Sabe como... Eu sinto que... Claro que agora as coisas estão mudando muito, né? Porque agora a gente tem movimentos como essa exposição acontecendo. Mas sabe como
intelectualidade e força intelectual de pessoas pretas é negada? Tipo, se você for um jogador de futebol, se você for um dançarino, uma coisa assim, é validado, e aí as pessoas pretas conseguem ascender, mas aí a sua arte, o que você faz, às vezes não é tomado como arte porque você é uma pessoa preta. Exatamente. Então, isso que você está falando tem a ver um pouco com aquilo que a gente, na história da arte, chama dessa divisão entre as artes e os ofícios, né? Assim, que a produção artística das belas artes é sempre, enfim, atribuída aos europeus, americanos e também a essa linhagem que deriva dos europeus e dos americanos, né? Mas os europeus sobretudo. E a arte africana e asiática foram sempre colocadas nas raias do artesanato. E aqui o que a gente está tentando reforçar é justamente o oposto, né? Quer dizer, que essa produção intelectual e artística europeia, que tem sua importância, inegavelmente, ela também bebeu muito da fonte das artes asiáticas e das artes africanas. Aqui a gente escolheu falar das artes africanas, da produção têxtil africana, mas é uma produção muito singular, muito diversa, muito rica, e que precisa ser vista na sua singularidade, na sua riqueza, na sua diversidade, que foi o que a gente tentou fazer aqui nessa exposição. Por isso que, falando um pouquinho para terminar dessa sala aqui, essa sala a gente chamou de geometria animal. A gente agrupou aqui peças produzidas por alguns povos do Camarões, alguns grupos culturais do Camerun, e todas essas peças estão relacionadas à observação do animal, seja como máscara, quer dizer, o animal, quando você veste a máscara do elefante, você ganha a força do elefante, você ganha a grandeza do elefante, mas também você ganha a longevidade do elefante, a altivez do elefante, quer dizer, o elefante tem um pouco essa característica e essa máscara tem essa função, assim como os próprios Ndop, né? A gente está vendo, por exemplo, aqui tem um crocodilo, ali tem a onça, e essa onça, esse crocodilo, eles vão se abstraindo, mas eles também vão se aprofundando em outros motivos gráficos que vão, por exemplo, se transformando nesse losango. Esse losango aqui é um losango que representa o crocodilo também. Então, é uma sala que fala sobre a observação do animal, sobre a imitação do animal e como você observa a natureza imitando aquilo que você vê. E também querendo se apropriar justamente desses poderes que a natureza te dá.